Bom, essa aqui é oficialmente a aula 2. Fiquei meio esbaforida, tirei o cachecol. Confesso que eu tô um pouco constrangida desse exercício, mas acho que é bem legal. Eu redigi também as aulas, né? Eu escrevi essas aulas num texto que posso disponibilizar para vocês também depois, junto com esse vídeo. Então, eu esqueci de falar na primeira aula, sejam bem-vindos a um pedaço da minha casa. Aqui tem uma fotinho, tem um monte de fotinho aqui. Essa aqui é uma da family reunida. E, enfim, isso é um cantinho onde eu trabalho normalmente, aqui na sala. Então, hoje, a gente vai falar, a aula vai ser um pouco mais curta que a primeira, em termos de fala. E eu vou começar direto com ela, e aí vocês usam o tempo que sobrar para, enfim, desenvolver as conversas e tal. E nessa aqui vai ter um pouquinho mais de dinâmica, vai ser menos ouvir o que eu tenho para dizer, mais pensar junto. Eu aqui nesse exercício de imaginar vocês aí do outro lado, e o que vocês diriam, o que interessaria vocês, né? O que chamaria a atenção de vocês. Mas vai ser uma leitura bem, bem rica. Na aula 1, a gente viu os sonetos que tratavam da reflexão filosófica de Camões, né? Sobretudo da crise existencial do sujeito renascentista, o que naquele momento eu não mencionei, mas que remete ao que se chama de estilo maneirista, né? Os poetas maneiristas eram poetas da geração mais madura do classicismo, mas no final do classicismo, em que se insere contextualmente a obra camoniana, que são sujeitos mais pessimistas, desassossegados em relação à vida, ao tempo, ao que se construiu depois de passada aquela euforia inicial do Renascimento, né? Como se tivesse assim, um certo desânimo em função dos inúmeros questionamentos, das inúmeras preocupações que vão passar a habitar a razão e o coração, né? A alma desse sujeito clássico, tornando um sujeito um pouco mais denso, um pouco mais pessimista, essa é a palavra, né? E um apreço, assim, um gosto muito grande pelas temáticas existenciais, que produzem ansiedades, que produzem mais questionamentos e uma certa insatisfação diante de não encontrar respostas, né? Que sejam suficientemente plausíveis ou agradáveis, né? Então, aquela busca pela perfeição, a busca pela beleza das formas, né? Que era um preceito bastante grego, né? Tornou-se quase impossível para esses poetas maneiristas, né? Bom, a gente pode tratar disso em mais detalhes depois, dessa questão do maneirismo mais à frente. Por hora, a gente pode ficar aqui mesmo com a noção de que ainda que seja tardia, essa reflexão é uma reflexão que faz parte desse período de um sujeito racional, um sujeito senhor de suas ações, um sujeito cuja força e faculdade racional é capaz de dominar inclusive a natureza. Nas próximas aulas que a gente for ler o Camões, a gente vai ler alguns sonetos mais próximos e que fazem reflexões mais aproximadas da natureza, né, do mundo no qual esse sujeito se insere. Por enquanto, esses poemas que eu escolhi são poemas bem internalizados, bem subjetivos, né? Depois a gente vai ver alguns outros mais que tratam dos entornos. Bom, eu vou precisar conectar o computador, que vai acabar a pilha. Vamos lá. Bom, vamos então falar, né, desse último soneto que a gente viu na aula passada, em que ele mistura, né, a temática filosófica com o tema amoroso, né, no soneto Tempo, Acaba o Ano, Mês, a Hora. O Elírico acaba concluindo que só o amor, né, é capaz de vencer a força do tempo,
né? Mas, enfim, que amor é esse de que ele trata, né? Que amor é esse que ele sente por essa senhora, que ele nomeia, né? Tão poderoso, tão senhor de toda a razão e de toda a natureza, né? Os sonetos que a gente vai tratar agora são os sonetos 5 e o 8 da apostila de vocês, sobretudo o 5, né? Quem diz que amor é falso ou enganoso, é o soneto 5, e o famoso Amor é fogo que arde sem se ver, que é o soneto 8. Então vamos começar pelo soneto 5, cuja estrutura muito se assemelha ao soneto do tempo, da última aula. Então eu queria que vocês lessem o soneto, dessem um pause e discutissem como é que essa semelhança ocorre, né? Que semelhança é essa em relação à estrutura do soneto, o tempo, acaba o ano, o mês, a hora. Então acho que uns 10 minutos, pode ser? Pausem, ou vamos cheat e vamos seguir com a análise. Seguinte, o soneto começa com o sujeito intimando mesmo aqueles que duvidaram do amor. Então ele diz assim: quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão, desconhecido, sem falta lhe terá bem merecido que lhe seja cruel ou rigoroso. Então ele diz: aqueles que duvidaram do amor merecem que ele seja cruel e rigoroso com eles, né? Consigo. Antes de fazer a leitura temática, né, observem que o amor aqui é tratado com letra maiúscula, né? Amor com A maiúsculo, como se fosse um nome próprio, né? O que sugeriria uma personificação. Esse não é o único efeito desse recurso. Trata-se aqui de uma característica própria da poesia clássica, né? Que é tratar alguns dos aspectos que regem a vida humana, como por exemplo a fortuna, o destino, né? A glória, o amor, como virtudes, ou seja, como valores universais e absolutos. Por isso são grafados com letra maiúscula, né? Então, valores absolutos, aqueles contra os quais nada se pode fazer. Além disso, nesse caso, ocorre uma diferenciação nesse poema entre o amor com A maiúsculo, que se repete nos 3 primeiros versos, né? Quem diz que amor é falso, amor é brando, se males faz amor, né? Contrasta esse amor com letra maiúscula dos 3 primeiros versos de cada uma das 3 primeiras estrofes ao amor com letra minúscula no primeiro verso do último terceto. Mas todas suas iras são de amor, todos estes seus males são o bem que eu por todo outro bem não trocaria. Que é o último terceto conclusivo do soneto. A gente vai tratar disso um pouquinho depois no final da leitura. Se vocês acharem que eu não dei conta, a gente conversa na semana que vem, ok? Bom, imagino que na discussão de vocês, naqueles 10 minutinhos que vocês certamente não roubaram dessa apresentação, vocês puderam notar que o ritmo acelerado das 2 primeiras estrofes, em função da coordenação dos adjetivos, né, que qualificam o amor, quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão, desconhecido, sem falta lhe terá bem merecido que lhe seja cruel ou rigoroso. Há um ritmo bastante, digamos assim, pendular, né, entre algo positivo ou negativo. Aqui nesse caso, evidentemente que as palavras são de uma esfera negativa: ligeiro, ingrato, vão, desconhecido, cruel, rigoroso. São adjetivos que caracterizam o amor, segundo aqueles que do amor desconfiam, né? Ou que duvidam do amor, ou que não creem nele, né? De forma semelhante ao soneto do tempo, o sujeito começa definindo aspectos negativos do amor, como o tempo acaba tudo, né? Destrói tudo, que é positivo, para depois afirmar alguns aspectos positivos, né? Comparem os adjetivos da primeira estrofe com os da segunda.
Na primeira estrofe ele diz ligeiro, ingrato, vão, desconhecido. Na segunda ele vai dizer brando, doce, piedoso. Porém, ele reafirma sua posição enquanto sujeito, né, diante desses traidores do amor, que serão odiosos, né, pelos homens, seus semelhantes, e até pelos deuses, né, igualmente. Guardem essa informação. Nos dois últimos tercetos, em que o sujeito poético se posiciona de fato e se declara por meio do uso do pronome me, ele vai dizer o seguinte, ele vai afirmar que o amor, com A maiúsculo, fez dele sujeito, olha, se males faz amor, em mim se vêem. Então, em mim se vêem os males que faz o amor. Em mim, mostrando todo o seu rigor, ao mundo quis mostrar quanto podia, né? O sujeito poético é, na verdade, o meio pelo qual o amor se revela, o amor com A maiúsculo, né? Colocando, evidentemente, uma posição de superioridade em relação aos demais homens, sobretudo aos homens que do amor duvidam, né? Por meio dele, do sujeito, o amor mostrou todo o seu rigor e tudo o que podia o amor, né? Dando-lhe propriedade, inclusive, para dele falar. Bom, qual é a conclusão a que ele chega, portanto? Né? A de que tudo no amor vale a pena. Sejam iras de amor, elas continuam sendo um bem que não se troca por nenhum outro. Né? Então ele vai dizer, mas todas suas iras são de amor. Todos estes seus males são um bem, que eu, por todo outro bem, não trocaria. Quer dizer, eu, sujeito especial, por meio do qual, de quem, o amor se revela e faz mostrar tudo o que ele pode. Muito bem. Aqui, curiosamente, vale lembrar que também aconteceu no outro poema que a gente leu, a palavra bem, assim como fim é usado de forma ambígua, a palavra bem aqui também é usada ambiguamente, né? Ela também aparece no primeiro poema da aula passada e pertence ao campo semântico econômico, né? Muito presente na vida mundana e material daqueles tempos, né? Camonianos, do contexto camoniano, muito cara a esse novo mundo em que os bens materiais adquirem um valor interessante e definidor de relações sociais, etc. Né? É por meio desse termo que o Camões vai fazer uma analogia. Quer dizer, ele vai comparar analogamente, né, um sentimento humano como um bem. Ele é tratado como um bem, ou seja, algo material que se pode adquirir, que se pode repassar, que se pode atribuir um valor, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que ele materializa essa noção de amor, né, como um bem, ele critica de forma severa, né, a volatilidade e a efemeridade dos bens humanos materiais. Claro que a palavra bem também é um adjetivo que se opõe a mal, né, portanto, coisas boas da vida, né, então o amor são coisas boas da vida e o amor é também um bem material. Né, quando ele diz que quando ele usa bem como uma palavra, como um substantivo, né, quando ele nominaliza, substantiva o adjetivo, aqui ele ganha essa dubiedade, né, essa ambiguidade. Muito bem. Nesse processo, eu vejo como uma belíssima metáfora, né, essa analogia. Enfim, nesse processo, nessa materialização do amor como um bem, ele se torna amor com A minúsculo, né? Mas todas suas iras são de amor, não amor com A maiúsculo, são de amor com A minúsculo.
É um amor que pertence ao mundo dos homens, não ao mundo dos deuses ou a qualquer outro mundo, né? Não é o amor absoluto, é o amor relativo, é o amor subjetivo, né? Aqui a gente consegue ver bem a distinção entre o amor, com A maiúsculo, que pertence a uma esfera intelectiva, né? Que ele chama de esfera das ideias, e, portanto, a esfera da perfeição, como um valor absoluto que nunca se atinge, né? Opondo-se ao amor com A minúsculo, que pertence à esfera sensível, né? A esfera da experiência humana mesmo, né? Capaz de materializar-se. Essa estrofe é importantíssima para a gente entender o que é o amor para o Camões, né? Aqui nós temos um modelo do que se costuma de chamar de neoplatonismo camoniano, né? Ele retoma a visão platônica, não sei se vocês se lembram, da noção de que o mundo das ideias se contrapõe ao mundo sensível. Vamos lembrar, recapitulando aqui um pouquinho, o que é o platonismo, né? Remetendo lá à alegoria da caverna, o sujeito preso lá na caverna, ele vê o mundo projetado na parede, né, da fogueira, como sombras, né? E, portanto, o mundo lá fora, para esse homem que está lá dentro preso, é apenas a percepção da vida ela mesma, como ela acontece lá fora naturalmente, né? O que o homem vê e vivencia na sua experiência sensível, como ele chama, né, da percepção, é apenas uma cópia imperfeita da vida ela mesma, né? Ou seja, tudo que a gente vê e vivencia é uma cópia imperfeita da natureza que existe no seu valor absoluto, natureza com N maiúsculo, é claro, né? Em Camões, o amor com A maiúsculo é aquele divino, da esfera divina, né? Perfeita, universal, da esfera do absoluto e, portanto, inatingível. O amor com A minúsculo é aquele humano, particular, relativo e, evidentemente, materializável, né? Então a gente tem aqui uma oposição. O amor com A maiúsculo é divino, universal, absoluto e inatingível, enquanto o amor com A minúsculo é humano, particular, relativo e materializável. Nesse caso, ele chega e pode ser nomeado um bem, né? Então não é à toa que esse bem, que é algo de que se tem posse, né, vem a ser também a materialização do amor. Eu acho brilhante, pessoalmente, esse jogo que ele faz com a palavra, essa brincadeira com a própria ambiguidade da palavra. Muito bem. Ainda que, aí ele vai dizer, aí sim vem, eu digo o seguinte, ainda que seja a mera cópia do amor com A maiúsculo, é ainda amor. E seus males tornam-se bens humanos, né? Construções do homem. Diante disso, eu queria que vocês lessem o soneto 8, que é O amor é fogo que arde sem se ver, e que vocês tentem comentar esse poema, tendo por base, claro, todos os temas, todas as técnicas que a gente discutiu aqui até agora. Uma sugestão para esse exercício é que vocês busquem passar, principalmente o segundo terceto, né, a última estrofe, da ordem inversa, né, para a ordem direta, ou seja, mexer no hipérbato, né, para que vocês possam compreendê-lo melhor. Ele é bem enigmático, porque ele termina, eu queria que vocês comentassem também, com uma pergunta retórica, né? Então pensem que efeito essa pergunta retórica vai surtir em nós leitores. Tá? Então eu vou pedir para vocês darem uma pausa, acho que uns 20 minutos para vocês conseguirem decifrar esse poema. E eu não sei se eu paro agora ou se eu continuo. Acho que eu vou continuar espontaneamente, eu não escrevi nada sobre esse poema. Eu vou tentar junto com vocês fazer essa, essa, essa leitura. Então vamos lá. Eu vou ler em voz alta, porque a poesia tem que ser feita assim. Normalmente a poesia precisa de 2 leituras, viu?
Você lê uma vez em silêncio e uma segunda vez num tom um pouquinho mais alto, que você consiga ouvir a sua própria voz e não atrapalhar as outras pessoas, caso aconteça de você escolher a poesia no Paper One. E para aqueles que forem fazer o oral, não se esquecerem de tratar, além dessas questões que a gente está falando, estruturais, de organização do conteúdo, o jogo rítmico, a progressão, né, rítmica de cada estrofe, tratar também da estrutura do soneto, né, 2 quartetos, 2 tercetos, da estrutura de rimas, né, da metrificação dos versos decassílabos. A gente pode ver isso em mais detalhes nos próximos poemas que a gente for ler juntos, tá? Aqui eu quis que só dar para vocês assim uma base das semelhanças e das diferenças que acontecem em cada poema. Bom, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Esse é o mais famoso, tem aquela famosa regravação do Legião Urbana, em que ele mistura esse poema com outro, acho que é do Castro Alves, sei lá. Enfim, acho que é o poema mais famoso do Camões mesmo. Amor é fogo que arde sem se ver. Antes de começar a leitura, acho que o mais próximo que vocês chegaram ao Camões foi quando leram o Vinícius de Moraes, né, que é um poeta que revisita bastante, que faz intertextos e alusões diretas ao Camões, né. Por exemplo, Soneto de Separação, né, que seja eterno enquanto dure, posto que a chama, né, os paradoxos, as contradições, etc. Bom, vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, aqui, nesse caso, não há referência direta ao amor com A minúsculo, né? A referência é sempre ao amor com A maiúsculo. E ele começa com esse amor é fogo que arde sem se ver. Ele menciona amor 2 vezes apenas. Amor no início, para abrir o poema, é a primeira palavra do poema, e depois o amor é a última palavra do poema, seguida de um ponto de interrogação. Então, há evidentemente uma estruturação cíclica que a gente não vê nos outros poemas, apesar de a estrutura ser introdução, desenvolvimento e conclusão, e a conclusão é uma retomada da introdução. Aqui, o amor no início e o amor no final, né, evidentemente, né, eles podem ser realocados, que eles continuarão tendo a mesma definição. Não há uma transformação do argumento aqui. Então, ele diz assim, ele começa definindo amor pelo uso exclusivo do verbo ser, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, aqui, amor é fogo que arde sem se ver. Quer dizer, não existe fogo como matéria, né? Como um dos elementos da natureza que não se possa ver. O ar é o único que não se vê, né? A água se vê, o fogo se vê, quer dizer, então é possível a gente enxergar o fogo, né? Então, declarar que o amor é fogo que arde sem se ver é um paradoxo, claro, porque estamos tratando de uma impossibilidade, né? Mas, quando ele diz que amor é fogo,
Além do paradoxo, temos ainda uma metáfora, né? Uma comparação. Então, a comparar o amor ao fogo é dizer que o amor queima como fogo, que o amor arde como fogo, que o amor é um elemento da natureza como é o fogo, né? Assim como a água e o ar, né? Mas ele arde sem se ver. Aí ele continua. É ferida que dói e não se sente. Mesmo padrão, né? É uma definição, amor é ferida. Aqui é a elipse do amor, como se não fosse necessário mais tratar dele, né? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Mais outros 3 paradoxos, né? É uma ferida, uma chaga, que dói, mas que não se sente. Quer dizer, como é possível doer sem sentir a dor? A dor é uma manifestação física de uma sensação. Portanto, dor que não se sente é quase uma impossibilidade, quase um oxímoro aqui, não chega nem a ser paradoxal, é um oxímoro mesmo, né? Aí continua com esse anafórico. É ferida, é um contentamento, é dor, é um não querer, é solitário. Aqui são versos anafóricos, são versos que se repetem ininterruptamente, até a última estrofe, que como os outros sonetos que a gente viu, abre com a conjunção adversativa mas, que vai contradizer ou contrapor aquilo que se disse anteriormente. É um contentamento descontente. Aqui a gente tem uma antítese, né, uma justaposição de termos opostos, estar contente e descontente ao mesmo tempo, que produzem um efeito paradoxal. É dor que desatina sem doer. Portanto, amor é a dor que não se sente, dor que desatina sem doer. Desatinar no sentido de enlouquecer, né? A dor que enlouquece, mas que não dói. Então é muito parecido com o segundo verso. E aqui são palavras muito fortes do campo semântico destrutivo, né? Fogo queima e destrói. A ferida é uma doença do corpo, né? E a dor é uma manifestação física de uma sensação forte. Aí, segunda estrofe. É um não querer mais que bem querer. Então, é algo que a gente não quer, mas que a gente quer muito. É solitário andar por entre a gente. Então, amor é solitário andar por entre a gente. É um andar solitário por entre a gente. É você se sentir sozinho no meio da multidão, né? E aqui nós temos esse amor talvez mais próximo do amor com A minúsculo, né? É nunca contentar-se de contente, quer dizer, é nunca estar satisfeito. E aí a gente volta ao ó como se me alonga, né? Ou o tempo em que ele vai tratar da indiferença em relação à correspondência ou não do amor, a sua materialização ou não. O amor é o que nos mantém querer chegar à mulher amada, querer consumar o amor, né? Querer amar é o que nos move, né? E que talvez nos distraia de outros problemas que a gente enfrenta, como por exemplo a relação com o tempo, ou a ação do tempo sobre nós. É nunca contentar-se de contente, quer dizer, nunca estar satisfeito, já falei. É cuidar que se ganha em se perder. Então, cuidar aqui é no sentido de ter consciência de, né? Não é cuidar de take care of, né? É cuidar que se ganha em se perder. Então, a gente ganha mais quando a gente perde. E aqui o mesmo padrão de construção da primeira estrofe e de todos os outros poemas que a gente viu. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Enquanto na primeira estrofe nós temos a literação da palavra D, da letra D, né? Ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nós temos uma predominância dos fonemas D e T, né?
que marcam, que podem sugerir essa aliteração pode sugerir a própria natureza do amor, né? Que é uma natureza que atrapalha, né? Que atrapalha a fala, que atrapalha o discurso, que atrapalha a vida, que atrapalha o sujeito, mas que ao mesmo tempo dele faz parte. Vocês fazem leituras bem melhores do que eu das escolhas sonoras, né? Então não sei o que vocês têm a dizer, espero que seja bem melhor do que eu acabei de falar, que foi mais ou menos. Nessa última é a repetição do V, né? O V é um som fricativo, né? Vagas, vozes, veludosas, vagas. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. A repetição, a literação do V me parece sugerir uma insistência, né? Um prolongamento, um tentar estender dessa experiência. É ter com quem nos mata a lealdade, quer dizer, o amor é capaz de matar. Ainda assim, somos a eles leais infinitamente, né? O que ele definiu no outro soneto do tempo, que o amor sobre todas as coisas, sobre tudo, é a força que consegue abrandar o tempo, né? Veja a força do amor. Mas agora vem o grande enigma, e eu tô louca para saber quais serão as reflexões de vocês. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, onde é que está a síntese aqui? A síntese está na ideia de que ele vai construir, definindo o amor, do início ao fim, por meio de paradoxos, quer dizer, o amor é uma força paradoxal, o amor é uma força de contrários, o amor é um pêndulo entre opostos, inclusive entre mundos, como a gente vê no outro, né? O amor intelectivo, o amor sensível, o amor sobre o tempo pode agir e amainar, amenizar as forças. Aqui ele sintetiza e diz, o amor é contrário a si mesmo. Por ser paradoxal, ele é contrário a si mesmo. Mas ele lança uma pergunta, né? Ele diz assim, agora eu vou passar da ordem inversa para a ordem direta, né? Mas, como pode seu favor, como pode o favor do amor causar nos corações humanos amizade? Como pode causar amizade? Como pode seu favor causar amizade nos corações humanos? Então, como pode seu favor causar nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, como é que ele pode? A pergunta dele que ele não consegue compreender. A grande questão é, como é que a gente consegue ficar fiel ao amor? Como é que a gente consegue acreditar no amor? Como é que a gente consegue continuar amando se ele nos causa tantas contradições, tanta dor, tanto sofrimento, tanto problema? Quer dizer, como é que pode causar amizade nos corações? Talvez a resposta esteja no soneto do tempo, né? Apesar de o amor ser uma força, e esse amor com A maiúsculo ser inatingível, não ter correspondência com a realidade, né? Esse amor não acontecer na vida humana. É uma ideia de amor. A gente ama amar o amor, mas não o amor propriamente dito, né? É ele que nos faz mover, é ele que nos dá esperança, é ele que nos une a outro sujeito, né? E que isso é importantíssimo nesse processo de definição do sujeito, de materialização da ideia de sujeito, é você se definir no outro, né?
E o amor é uma forma de definição no outro. É por meio do amor que a gente se relaciona com o outro, né? E nesse caso, na minha leitura, a grande contribuição desse soneto e por que ele é tão lido e tão aclamado como uma grande obra de arte é a pergunta que ele faz, né? Por fim, porque ele parece conhecer tão bem o amor, parece ter vivido tantas experiências, acumulado tantas dores, tantos corações partidos, né? Tantas mulheres amadas, já numa experiência muito vasta, ter ainda para si essa questão, né? Como é que o amor causa amizade no coração humano se ele é tão contrário a si mesmo, né? Se existe o amor, mas ele é inatingível, o que faz dele sustentar-se na vontade do homem de amar, né? Aqui na minha visão, na minha leitura, é que o sentimento, o desejo, o prazer, todas as emoções humanas que estão vinculadas ao amor com A minúsculo, né, ao amor que se consuma, ao amor carnal, né, são responsáveis por sustentar a vontade e o desejo de correr atrás desse amor com A maiúsculo. Né? Então aqui é um soneto que faz uma louvação ao ato de amar, à capacidade humana de amar, a uma construção humana que é o amor. O amor é uma construção dos homens, é um conceito produzido pelos homens, na tentativa de relacionar-se com as coisas naturais da vida, assim como o fogo, assim como uma emoção que nasce, como a dor, né? A felicidade, que está aqui formulada pelo contentamento, né? Ainda que descontente, ainda que doa, ainda que arda sem que se veja, ainda assim é amor. E, portanto, passível de se correr atrás. Né? Então, eu acho que é isso. A gente falou um pouquinho da sonoridade, nós falamos um pouco. Acho que a gente vai ter que voltar, né? A esse soneto. Eu não estou satisfeita com a leitura, não sei se vocês estão. Mas, resumindo, aula 1 e aula 2, o que a gente viu? A classificação de duas temáticas mais comuns na lírica camoniana, a lírica amorosa e a lírica filosófica. Na lírica filosófica, ela também é conhecida como o desconcerto do mundo, né? A noção de que o mundo está desconcertado e que ele precisa de uma reorquestração, e essa reorquestração acontece por meio da reflexão e do questionamento, do exame da vida humana. A principal ação que produz essa ansiedade, que produz esse questionamento, é a passagem do tempo, que é uma força implacável, despótica, que age sobre a vida humana e que propõe vários problemas para esse sujeito, né? Quer dizer, você vive para buscar a felicidade e ao passo que você vai vivendo, acumulando experiências na direção da felicidade, você vai perdendo a inocência, adquirindo consciência e se distanciando cada vez mais dessa felicidade. Que vida é essa, meu Deus? Aí ele conclui, olha, a vida ela vale a pena porque a gente é capaz também de amar. Assim como a gente é capaz de se submeter ao tempo e de aceitar essa condição, nós somos capazes de amar. E a busca por esse ideal de amor é o que nos move e é o que nos faz aceitar a força devastadora do tempo, né? Então, na lírica amorosa, ele constrói essa noção de amor neoplatônico, né? Então, existe um amor absoluto numa esfera divina que nós tentamos alcançar, mas que na experiência humana, que na vida humana, esse amor não é igual a esse amor com A maiúsculo. É uma mera cópia imperfeita desse amor e que, portanto, a realidade, na verdade, nunca corresponde à expectativa que se tem da realidade, né? Então, quando ele retoma o platonismo, ele, embora trate do amor, né, mais precisamente, ele está também tratando de uma questão entre o indivíduo e a sociedade, divide o seu tempo entre a experiência e a realidade. A experiência do sujeito não corresponde com a realidade como ela é.
Ele tem alguma consciência dela em algum plano, ele tem alguma referência do entorno, e isso está muito presente no. Quer ver? No soneto. A gente vai ver nos sonetos 3 e 4, né, que vai falar sobre a natureza. Então, quando a gente estiver lendo esses poemas, a gente vai precisar retomar alguns dos aspectos que a gente discutiu aqui hoje. Então é isso. Espero que não tenha sido extremamente estranha essa nossa interação via vídeo. Eu tô um pouquinho constrangida, mas só para vocês saberem que é um negócio muito legal, virou um projeto familiar. Eu tô filmando e amanhã, eu escrevi o roteiro, né? E amanhã minha filha que vai ajudar a editar. Então vamos ver o que vai dar. Qualquer dúvida, leiam o texto que eu redigi da aula. A única coisa que não vai ter nesse texto, porque eu não sou o Padre Vieira, não consigo escrever depois que eu falo, assim imediatamente, não vai ter essa leitura do Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Mas a gente volta a ele e aí eu quero ouvir as considerações de vocês, tá bom? Sexta-feira, não se esqueçam, vocês vão fazer a, vão ouvir pelo menos uns 3 orais do Standard Level e vão corrigir com o Assessment Criteria. E aí atribuam uma nota e comentem e deem sugestões do que vocês acham que poderia ser melhor para os seus colegas. A gente faz um exercício semelhante para o Higher Level depois. Eu deixei essa pasta com a Davine na mesa dela. Tem eu tentei pôr a música no Firefly, as gravações do Firefly, mas não consegui. Então vocês peguem lá a gravação, tá bom? Então boa semana para vocês e até semana que vem. Beijo.